Que Deus abençoe todos os que acompanham essa mensagem, que tem como finalidade, como objetivo, abrir os olhos de o que o Senhor Jesus, Ele faz por cada um de nós. Lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. A palavra, ela é bem conhecida, porém o Espírito Santo nos mostrou algo que vai ajudar, nos ajudou e vai ajudar muitas pessoas. O versículo 25 diz: Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele perguntou: o que está escrito na lei? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse assim: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Pois bem, Jesus ele começa a relatar aqui, e é nessa parte que eu quero me atentar. Ele diz no versículo 30, respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, vírgula. Vamos meditar nisso aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Deus, ele deixa claro que a cidade para a qual nós vamos quando nós formos salvos é a Nova Jerusalém. O reino dos céus é conhecido também como a Nova Jerusalém. O reino de Deus, que é a vida cristã aqui na terra, pode ser chamada também de Jerusalém. Então, esse homem, ele estava descendo de Jerusalém. Acabamos de ler isso, versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quantas são as pessoas que os dias, principalmente nesses dias de quarentena, de pandemia, elas não estão subindo com a sua fé, elas estão descendo. A oração está descendo, os jejuns já não são mais os mesmos, a intensidade que a pessoa servia a Deus já não é mais a mesma. Então a pessoa ela começa a descer. Ela começa a descer. E esse homem estava descendo. E ele caiu nas mãos de salteadores. Porque quando a pessoa está descendo, quando a pessoa diminui o ritmo dela espiritual, quando a pessoa ela para, ela deixa aquelas práticas que outrora fazia ela tão forte, ela para de praticar aquilo, ela começa a descer, então o diabo vê como um alvo fácil. E ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais se despojaram, espancaram ele e se retiraram, deixando meio morto. E esse é o papel do diabo. Quando a pessoa começa a descer na sua comunhão com Deus, quando a pessoa começa a descer de Jerusalém, o diabo vê ali como um alvo fácil para poder atingir, para poder tocar. E o que o diabo faz deixa a pessoa meio morta. Não fisicamente, espiritualmente. As notícias que ela ouve, os meios pelo qual ela vai se invertendo, vai deixando ela meio morta. Vai deixando a pessoa, sabe, cabisbaixa, caída, fraca. E a pessoa acha que não tem mais jeito. Talvez você está me ouvindo, você está nessa situação. Você já não ora mais como você orava, você já não levanta mais de madrugada com aquela sede. Você talvez até levanta, mas com aquele peso. Eu vou levantar porque eu tenho que... Você já não é mais aquele prazer de orar, de falar com Deus. Você já se levanta com uma obrigação. Eu tenho que assistir o culto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler a Bíblia.
E esse homem estava descendo, caiu nas mãos de salteadores e estava meio morto. Não estava morto ainda. Porque se você está me ouvindo, você não está morto ainda espiritualmente. Se você tivesse morto, você nem abriria esse áudio. Você abriu porque você tinha uma esperança de se levantar, de se fortalecer. E no versículo 31 diz que ocasionalmente descia, atente para os detalhes, por favor, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. Muita gente fala, o sacerdote não fez a parte que ele tinha que fazer, o sacerdote também estava descendo. O sacerdote, ele também não estava bem. O sacerdote, que hoje nós podemos levar como as autoridades, ou alguém que a gente confia muito, que a gente considera muito, que a gente acha, não, aquela pessoa ali eu nunca vou me decepcionar. Quando a gente menos espera, aquela pessoa também está caindo. E acaba nos decepcionando. Porque quem está caindo não vai conseguir levantar quem já está no chão. Então, isso aconteceu e descia também certo sacerdote. O sacerdote não ajudou, não é porque ele não quis, não. O sacerdote não ajudou porque ele também estava descendo. Ele também estava descendo. E de igual modo, ou seja, também descendo, havia um levita chegando àquele lugar e passou de largo. As pessoas que a gente mais confia, que a gente menos vai achar que vai nos decepcionar. A gente acha que não, aquela pessoa ali é de Deus, aquela pessoa ali nunca vai. Pois é. Eles também estavam descendo. A situação, o esfriamento também chegou até eles. Mas o interessante aqui no versículo 33 relata o bom samaritano não como descendo. Diz, mas certo samaritano viajando veio até ele, até aquele homem, e vendo foi movido de íntima compaixão. Você para pensar em quem é esse samaritano que vinha viajando. Quem é esse samaritano que viajou aqui no mundo, que esteve aqui no mundo há algum tempo e foi tirado depois, foi crucificado? Pois é o Senhor Jesus, que mesmo vendo aquele homem meio morto, que mesmo vendo você nessa situação, talvez triste, talvez com o princípio de uma depressão, eu não sei, mas mesmo vendo você assim, ele passou, vendo, foi até ele chegou até você através dessa palavra. Então, aquele samaritano chegou, ele não estava descendo. É só você olhar para os detalhes, referindo-se ao sacerdote, referindo-se ao levita, fala que eles estavam descendo. Mas o samaritano não estava descendo. Ele estava viajando, outras traduções diz, e passando por ali. E o 34 completa, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Eu não tenho muito conhecimento das coisas curativas, mas eu nunca vi, quando eu me machuquei, a minha mãe jogar vinho ou azeite sobre a minha ferida. O vinho e o azeite, levando em consideração esse pensamento que o samaritano é o nosso Senhor Jesus, começa a fazer todo sentido, né? Porque o vinho, nós sabemos que é o sangue que nos lava, que nos purifica. E o azeite, o Espírito Santo. Então, naquele momento em que aquele homem estava no chão, que ninguém dava nada por ele, Jesus veio, colocou vinho, limpou, colocou azeite, deu o Espírito Santo, o Espírito da força, o Espírito da alegria, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo o que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Na nossa caminhada, meu amigo e minha amiga, na nossa jornada da fé,
todos nós estamos sujeitos a cair nas mãos dos salteadores. A nossa fé nem sempre vai estar em alta. Às vezes a gente pode estar com a fé em baixa, às vezes a gente pode, sem perceber, começar a descer. E se os salteadores já chegaram até você e você está como meio morto, saiba que ainda que você tenha se decepcionado com pessoas, poxa, eu pensei que fulano ia me ajudar, poxa, eu pensei que... Às vezes a pessoa não te ajudou, não é porque ela não quis, não. Às vezes é porque talvez ela também está mal. Ela também está descendo, ele também está passando por uma luta, está descendo também, não está percebendo. Mas o samaritano, ele sempre passa. O samaritano, ele está sempre no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E ele está com você para poder tirar essas feridas, colocando nelas o vinho que representa o sangue de Jesus, que limpa, que purifica de todo pecado. Não interessa o que você fez nessa descida de Jerusalém. Não importa se você fez algo que... mas eu fiz algo que desagradou a Deus, pastor. Tudo bem, mas o sangue dele é para isso. Você vê que ele levou para a hospedaria, ele pagou e ele disse, se precisar eu ainda pago mais. Deus te ama tanto que ele pagou por você e ele paga o preço por você todos os dias para abrir os seus olhos, para que você esteja atento, para que você não perca a sua salvação. Se você está no chão, quase meio morto, o samaritano te levanta. Ele te dá o vinho, que é o sangue dele, para limpar todas as suas feridas, todos os seus pecados. O azeite, que é o espírito dele, que é o espírito da alegria, que é o espírito da força. Então levanta a tua cabeça. Você está com medo de quê? O samaritano está com você. Não é qualquer um, não é um sacerdote, não é um levita. É o samaritano, é o Senhor Jesus. É aquele que você menos espera, porque o samaritano era o que eles menos esperavam. Pois é, você nem esperava, mas ele chegou para te ajudar. E ele te fortalece, ele te levanta. E você nunca mais vai ter você nunca mais vai ter esse mesmo problema. Você nunca mais vai ficar sofrendo como meio morto nas mãos do diabo. Você nunca mais vai ser um alvo fácil para o diabo. Porque o samaritano, que é o Senhor Jesus, te levanta e te sustenta. Nesses períodos tão difíceis de quarentena, em que muita gente tem perdido a fé, você não vai perder a sua não. E se você já perdeu, ele te levanta e te fortalece, mostrando para você que tem jeito. O diabo talvez estava botando para você, não tem mais jeito, você já está aí, ninguém mais quer saber de você. O samaritano quer saber. Tanto que mandou essa palavra diretamente, podia ter chegado para tantas pessoas. São 56 milhões de cristãos no Brasil. Qualquer um poderia ter recebido essa palavra. Você está recebendo. Então Deus, ele te fortalece e te sustenta. E faz com que através dessa palavra você tenha força para se levantar. E para fazer tudo de novo, escrever uma nova história. Que Deus te abençoe e um forte abraço.